Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. E nesta aula nós vamos aprender como fazer o cálculo do juro composto. Para o cálculo do juro composto, nós iremos utilizar todas as teclas da calculadora HP12C destinadas a este propósito, ou seja, ao cálculo do juro composto. Para isso nós vamos utilizar a tecla N, que se refere ao período. Nós iremos utilizar a tecla I, que se refere à taxa de juros, PV, valor principal ou capital inicial, PMT, pagamentos e FV, valor futuro. Naturalmente, também iremos utilizar as teclas F, Reg, sempre que iniciarmos algum cálculo, para que nós possamos limpar a memória. Para o processo de cálculo do juro composto, nós iremos utilizar 3 passos. Passo 1, passo 2 e passo 3. Então, o primeiro passo é limpar os registradores ou a memória utilizando as teclas F, Reg. Em seguida, iremos inserir os valores financeiros dados, ou seja, as informações que nós temos no problema a ser resolvido, e depois pressionar a tecla correspondente ao valor que se deseja encontrar. Se nós queremos encontrar o período, iremos utilizar a tecla N. Se queremos encontrar a taxa, iremos pressionar a tecla I. Se queremos encontrar o valor inicial, tecla PV, pagamentos PMT, valor futuro FV. Ou seja, nós sempre iremos inserir os valores que temos e pressionar a tecla do valor o qual nós desejamos encontrar. Esses são os passos necessários para o cálculo do juro composto. Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Nesse exemplo, a questão diz: para uma aplicação que oferece 13% ao mês, qual será o valor do resgate após 5 meses se o valor aplicado for 100 mil? Então, primeiro precisamos entender o que a questão ela está querendo encontrar. Nesse caso, ela está querendo saber o valor do resgate, ou seja, o valor futuro. E na questão nós podemos encontrar o valor de algumas variáveis. Por exemplo, temos aqui 13%, que se refere à taxa, o nosso I. Também temos aqui 5 meses, que se refere ao nosso N. E temos também aqui 100 mil, que se refere ao nosso valor principal. Então, seguindo aqueles passos que foram mencionados no slide anterior, primeiramente vamos limpar a nossa memória para que possamos iniciar um novo cálculo. Vamos digitar o valor principal, 100 mil. Depois que digitarmos, pressionamos a tecla CHS para tornar o valor negativo, porque estamos fazendo uma retirada do nosso caixa para poder aplicar, para fazer a aplicação. E pressionamos a tecla PV, armazenando esse valor como valor principal. Depois informamos a taxa, digitamos 13 e pressionamos a tecla I. Depois informamos o período, digitando o valor 5 e apertando a tecla N. E aí, por fim, digitamos a tecla correspondente ao valor que nós queremos encontrar, que no nosso caso é o valor futuro. Então, pressionamos a tecla FV. E aí a calculadora nos dará no visor a informação que estamos querendo encontrar, que no caso seria o valor do resgate, ou valor futuro, que nesse cálculo corresponde a 184.243,52. Vamos então para o próximo exemplo. A questão diz:
Quantos meses uma aplicação de 4.094,50 leva para render 6.555,43 a uma taxa de 4% ao mês? Qual o valor que nós queremos encontrar nessa questão? Queremos encontrar o período. Quantos meses? Quais são os valores que nós encontramos na questão? Quais são os valores informados na questão? Então, nós temos aqui a aplicação, que se refere ao valor principal, ao valor inicial. Temos aqui o valor futuro, que seria o rendimento desta aplicação após um período de tempo que nós queremos saber e com a aplicação de uma determinada taxa. Então, esse aqui é o nosso valor futuro. E nós temos aqui a nossa taxa de 4%, que corresponde à taxa referente à aplicação. Então, para que nós possamos fazer o cálculo, seguindo aqueles passos, limpamos a memória, inserimos o valor principal de 4.094,50, colocamos o valor em negativo usando a tecla CHS, armazenamos o valor com a tecla PV. Então, o valor ele vai ser armazenado na memória de valor principal, com a tecla PV. Digitamos a taxa, tecla I. Digitamos valor futuro, tecla PV. Agora que nós inserimos todos os valores, nós vamos apertar a tecla correspondente ao valor que queremos encontrar, que no nosso caso é o N. O resultado vai ser 12, ou seja, 12 meses é o período necessário para esta aplicação. Vamos para o próximo exemplo. Qual a taxa utilizada em uma aplicação de 4.800 que em 6 meses rendeu um montante de 6.200? Então, queremos encontrar a taxa de juro. Os valores informados: PV, N, valor futuro. Seguindo os passos que já aprendemos, limpamos a memória, inserimos o PV, digitamos o valor referente ao PV, pressionamos a tecla CHS, depois a tecla PV, digitamos o período, no caso 6, pressionamos a tecla N, digitamos o valor futuro, 6.200, pressionamos a tecla V. Com os valores informados na calculadora HP, pressionamos a tecla correspondente ao valor que nós queremos encontrar, que nesse caso é a tecla I, que se refere à taxa. O resultado encontrado será 4,36%. Então, essa é a taxa utilizada em uma aplicação. No exemplo, de acordo com os dados do exemplo dado. A questão do próximo exemplo. Quanto devo aplicar hoje para resgatar 6.553,43 no final de um ano, a taxa de 4% ao mês? Então, aqui nessa questão, nós queremos saber quanto devo aplicar hoje, ou seja, valor presente. Então, estamos querendo descobrir o PV. Nós temos aqui a nossa taxa, 4%, que é o I. E aqui nós devemos ter uma pequena atenção, porque a taxa está sendo dada ao mês. E ele está querendo saber o valor que vai ser resgatado de 6.555,43 ao final de um ano. Ou seja, o nosso N aqui
ele tem que ser dado em meses. Então, um ano nós sabemos que é igual a 12 meses. Então, nosso N aqui será 12 para que ele possa ficar equivalente com a nossa taxa. E o 6.555, que é o valor a ser resgatado, seria o valor futuro. Então, aqui, uma atenção especial à questão do N. Então, seguindo os passos que já aprendemos, limpamos a memória, digitamos o valor futuro, pressionamos a tecla FV, digitamos a taxa, 4%, pressionamos a tecla I, digitamos o período 12 meses, tecla N, e aí a tecla correspondente ao valor que queremos encontrar, nesse caso o valor presente. Então temos que fazer uma saída do nosso caixa ou uma aplicação de 4.094,50. Neste próximo exemplo, nós queremos descobrir os pagamentos. Vamos ver a questão. Quanto devo pagar por mês para um produto adquirido em 10 vezes, sendo que seu valor à vista era de 20.000 e foi aplicada uma taxa de 5% ao mês? Bom, então aqui nós já temos o nosso período, N, o valor à vista, o nosso PV, 20.000, a taxa, 5%. Então, nós vamos inserir esses valores para que nós possamos encontrar os pagamentos. Seguindo os passos que já aprendemos, limpamos a memória, digitamos 20.000 na calculadora, CHS para tornar o valor negativo, é uma saída de fluxo do nosso fluxo de caixa, e a tecla PV para armazenar esse valor como valor presente. Digitamos a nossa taxa, 5%, pressionamos a tecla I, digitamos o nosso N, 10, pressionamos a tecla N, e aí pressionamos a tecla referente ao valor que nós queremos encontrar, que são os pagamentos, tecla PMT. Então, o resultado será 2.590,09, ou seja, esse é o valor que deverá ser pago por mês para esse produto adquirido em 10 vezes. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Aproveite para estudar os conteúdos adicionais e realizar as atividades. Nos encontramos na próxima aula.